Sobre o fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Processamento de linguagem natural, aprendizado de máquina. Sejam bem-vindos à nossa quinta semana da disciplina de processamento de linguagem natural. E hoje a gente vai começar a abordar um tópico bastante interessante, que eu sei que vocês estão bem ansiosos para falar sobre isso, que é o aprendizado de máquina, né? O famoso machine learning, que está em tudo que é lugar atualmente e não é diferente em PLL. O professor Márcio Porto Basgalupi é branco de cabelo e barba castanhos. Usa camisa social azul e calça jeans. No estúdio da Univesp, o docente está atrás de um púlpito de acrílico e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à esquerda do professor em um plano mais aberto do estúdio. Os slides têm fundo vermelho. Né? Bom, os tópicos que a gente vai abordar na aula de hoje, fazer uma introdução sobre aprendizado, o que é aprendizado, falar sobre os paradigmas que a gente tem no aprendizado de máquina, mais especificamente falar da tarefa de classificação de dados, que é o que a gente vai abordar com mais profundidade aqui na disciplina, e falar também sobre avaliação de classificadores, como é que a gente consegue comparar o resultado de diferentes classificadores sendo aplicados aí no contexto de classificação de dados, né? No primeiro slide, os tópicos lidos pelo professor. 1. Aprendizado. 2. Paradigmas de AM. 3. Classificação. 4. Avaliação de classificadores. Bom, primeira parte interessante que a gente tem aqui, né, antes de falar um pouco, aprender o que é o aprendizado de máquina, como que a máquina aprende, a gente precisa saber o que é aprendizado, né? No slide, título Definição de aprendizado e uma imagem do rosto de uma estátua de Sócrates em material branco. O filósofo é representado com cabelos longos e uma barba espessa e cacheada. Na testa destacam-se as rugas de expressão. Abaixo da imagem a informação. Sócrates, aprender é recordar, diálogo de Platão. À direita da imagem a citação de Tom Mitchell, 1997. Um programa de computador é dito aprender a partir de uma experiência e com respeito a alguma classe de tarefas T e medida de desempenho P, se seu desempenho em tarefas de T medido por P melhora com a experiência E. Na citação, os seguintes termos estão em negrito: aprender, E, T e P. E já não é uma tarefa fácil, né? Existem muitas definições, não tem tempo para trazer todas elas aqui para vocês, né? Mas, desde a época de diálogos de Platão, né, Sócrates já dizia que aprender é recordar, né? Então, se a gente for pegar a maioria das definições que a gente tem sobre aprendizado, utiliza essa ideia, né, para poder fazer essa definição. E eu peguei aqui uma mais formal possível que a gente possa ter aí, para tentar trazer um pouco mais para quem é da área das exatas, vamos dizer, uma definição um pouco mais exata do que o padrão, né, não tanto filosófica, que foi feito por Tom Mitchell em 1997, né, que um programa de computador, ele é dito aprender a partir de uma experiência E, com respeito a alguma classe de tarefas T e medida de desempenho P, se seu desempenho em tarefas de T, medido por P, melhora com a experiência. Então, basicamente, o que a gente está colocando aqui, né? Que a experiência vai fazer a gente aprender, que a gente aprende com a experiência. É isso que a gente vê quando trabalha com machine learning, né? É isso que a gente vai acabar utilizando aqui para resolver nossos problemas com o aprendizado de máquina, né? Em novo slide intitulado Paradigmas de AM, os tópicos: supervisionado, por reforço, não supervisionado, semi-supervisionado. O tópico supervisionado está destacado em amarelo. Abaixo, uma imagem com um homem ilustrado à direita. Ele indica alguns envelopes de cartas que estão à esquerda, distribuídos em duas fileiras horizontais. A fileira superior é composta por 4 envelopes destacados em amarelo, os quais são apontados por uma seta com a palavra Important. A fileira inferior é composta por uma série de envelopes em preto e branco, denominada Everything Else, todo o resto. À direita dos tópicos, uma caixa de texto azul intitulada Guiado por Professor, externo, com as informações. Professor possui conhecimentos sobre a tarefa, representado por conjuntos de pares, X, D. Algoritmo de AM gera modelo que busca reproduzir comportamento do professor. Parâmetros do modelo são ajustados por apresentações sucessivas dos pares, XD, fase de treinamento. Após o treinamento, o desempenho do sistema deve ser destacado com dados não vistos, fase de teste. À direita da caixa de texto há uma ilustração de um robô usando um capelo,
gravata, colete e calça social. O robô está com os olhos e boca semiabertos e apresenta círculos ao redor da cabeça. Existem vários paradigmas de aprendizado, né? Basicamente, a gente tem os paradigmas, eles eram antigamente classificados como supervisionado, por reforço e não supervisionado, e ultimamente chegou aí também um novo paradigma que se chama semi-supervisionado. Nós vamos focar um pouco no aprendizado supervisionado, que é aquele que a gente conhece como sendo guiado por um professor, né? Esse aprendizado supervisionado, a gente tem a ideia de que, dado algumas determinadas entradas, vai ter um professor que vai dizer para nós, ó, para essas entradas aqui tem que dar tal resultado na saída, que é o que a gente chama de rótulo, né? Então, para essas entradas tem que dar um rótulo tal na saída. Então, a gente tem esse processo guiado pelo professor, por quê? Porque a gente sabe o que a gente precisa aprender, né? Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, os nossos dados, né? Vão ser representados por conjuntos de pares, x, d, né? X seria a entrada, conjunto de atributos preditivos que a gente chama, né? E D é a saída desejada, né? É que isso que a gente reproduz esse comportamento do professor, né? Então, o algoritmo de aprendizado de máquina, a ideia é gerar um modelo, né, que construa esse mapeamento, né? Dado uma entrada, tem que dar tal resultado na saída, tá? E quando a gente faz essa construção do modelo, a gente chama de uma etapa de treinamento do modelo. Nós vamos ver isso com mais detalhes mais para frente, né? Porque o treinamento do modelo nada mais é do que aprender, né? É aprender o conhecimento e gerar esse modelo, que é aquele cara que vai ter o conhecimento na máquina, né, no nosso caso aqui, para poder ser utilizado depois, né? Novo slide com duas imagens à direita. Na imagem superior estão ilustradas 3 caixas, cada uma com uma etiqueta. Na caixa Plants, há ramos de plantas. Na caixa Mammal, há um coelho branco que é segurado pelas orelhas por uma garotinha loira. E na caixa Insects, há moscas e formigas. À direita da imagem, a informação, classificação de padrões, classificar objetos. Na imagem inferior, um gráfico em plano cartesiano, com o primeiro e segundo quadrantes à mostra. Nele há 3 linhas, azul, vermelha e preta. Elas têm percursos semelhantes e esboçam uma onda. No pico da onda há diversos pontos azuis e vermelhos. À direita, a informação, regressão, previsão de valores contínuos. Quando esse rótulo que eu falei para vocês, né, o que tem que dar na saída, quando ele é um valor numérico, a gente tem o que a gente chama de problema de regressão. E quando ele é um valor categórico, um valor nominal, a gente tem um problema que é conhecido como classificação. Então, é só para mostrar para vocês a diferença. Então, algum exemplo aqui, classificar objetos é colocar, rotular determinados objetos de acordo com alguma característica que a gente define pelo nome, por uma categoria. Já quando for regressão, a gente vai fazer uma previsão de valor numérico. Contínuo, no caso, né? Não é qualquer numérico, tem que ser contínuo. Porque a categoria ela pode ser também ser representada por números, né? Então, por exemplo, fazer a previsão do tempo, a previsão do mercado de ações, o valor do dólar, vamos dizer assim, isso é uma tarefa de regressão, né? Já fazer uma classificação de padrões, a gente pode classificar clientes, por exemplo, de um banco como sendo bom pagador ou não, ou classificar e-mail como sendo spam ou não spam, né? Seria um problema de classificação, tá? Slide intitulado Classificação. Abaixo, imagem de um diagrama de fluxo com as seguintes etapas. No canto superior esquerdo está o bloco Dados históricos, dividido em 2 retângulos verdes. Dados de entrada e rótulos de dados. Deles, parte uma seta para a direita que indica um retângulo azul no centro do diagrama com a informação. Algoritmo de Machine Learning. À direita, há uma nuvem com o texto. Aprende o relacionamento entre entradas e saídas. Do retângulo azul centralizado, parte uma seta para baixo, direcionada a outro retângulo azul com a informação modelo preditivo. Abaixo do bloco Dados históricos há um retângulo verde. Novo dado. Dele parte uma seta para o retângulo modelo preditivo, do qual sai uma seta para a direita que indica um retângulo verde. Saída esperada. Basicamente, a ideia toda da nossa classificação aqui, né, de um problema de classificação utilizando a aprendizagem de máquina, é dado um conjunto de dados de entrada com os rótulos conhecidos, né? O que a gente vai fazer? A partir de um algoritmo de aprendizado de máquina, um algoritmo de machine learning, a gente vai aprender, né, o relacionamento entre entradas e saídas, nada mais é, pessoal, do que uma função matemática, vamos dizer assim, só que não necessariamente essa função está explícita em termos de função, né? Mas eu penso que é uma caixinha preta, que na entrada vão ter esses valores que a gente tem de entrada, e na saída ele tem que dar o resultado, a saída desejada, a classe ou o valor do número contínuo se for uma regressão, né? Então, a partir desse algoritmo de aprendizado, a gente vai construir esse modelo, que a gente chama de modelo preditivo, porque... Por que é um modelo preditivo? Porque a nossa ideia não é só aprender, normalmente a gente vai querer aprender o conhecimento para poder aplicar depois para dados desconhecidos. Então, a gente construiu
um modelo preditivo aqui que aprendeu, fez esse mapeamento entre relacionamento dos e-mails que são spam e e-mail que não são spam, por exemplo. Para quê? Para depois a gente pegar um novo e-mail que não foi utilizado na hora de fazer a construção desse modelo, né? Eu não sei o rótulo, né? Quando eu construí o modelo eu sabia, né? Agora, quando tem o e-mail novo chegando, eu já não sei se ele é ou não um spam. Aí eu vou dar de entrada para esse meu modelo aqui e ele vai dizer para mim na saída se é spam ou não é, né? E eu quero que ele faça isso com uma taxa de acerto alta, né? Certo? Então aqui é a ideia desse que eu falei para vocês do modelo preditivo. O retângulo modelo preditivo está com uma moldura vermelha. E esse modelo preditivo, pessoal, é onde está aquela caixinha preta que eu falei para vocês, onde está o conhecimento representado, né? O conhecimento adquirido. E a forma de representar esse conhecimento são diversas formas. Diversas formas de representar esse conhecimento. Isso é uma das etapas importantes quando a gente trabalha com classificação, né? Em novo slide intitulado Classificação, Representação, uma caixa de texto azul com os tópicos: modelos matemáticos, regressão, linear/logística, redes neurais, artificiais, máquinas de vetores de suporte, modelos simbólicos, árvores de decisão, regras de decisão, redes semânticas, modelos LASE, KNN, raciocínio baseado em casos, CRB, modelos probabilísticos, Naive Bayes, redes bayesianas, misturas gaussianas, modelos de Markov. À direita da caixa de texto é informação, uma representação para o conhecimento adquirido, modelo de representação do conhecimento. Então aqui tem alguns exemplos de representação do conhecimento, né? Redes neurais é um exemplo, máquinas de vetor de suporte, que são a Support Vector Machine, árvores de decisão, regras de decisão, o Naive Bayes, que nós vamos aprender também na disciplina, redes bayesianas. Então são várias formas de representar o conhecimento. No slide, as informações, uma representação para o conteúdo adquirido, modelo de representação do conhecimento. Abaixo, uma imagem com uma representação de uma rede neural. Em fileiras verticais estão na lateral esquerda a camada de entrada, representada por 2 quadrados pretos ao centro, as camadas intermediárias, representadas por 2 fileiras, com 4 círculos azuis em cada uma delas, e na lateral direita a camada de saída, representada por 2 círculos vermelhos. Os quadrados da camada de entrada e os círculos da camada de saída estão conectados aos círculos das camadas intermediárias, os quais estão conectados entre si. Como que uma rede neural representa o conhecimento dela? Por meio dos pesos que a gente tem aqui, das conexões entre os neurônios. Nós vamos ver isso mais adiante, mas é só para vocês terem uma ideia de como que esse conhecimento é representado. Qual é a estrutura de dados, vamos dizer assim, que representa esse conhecimento, né? Em novo slide, um fluxograma que representa uma árvore de decisão. O fluxograma começa em um retângulo intitulado Sorri. Dele partem 2 linhas para baixo. A da esquerda, denominada Sim, aponta para o retângulo Segura, e a da direita, denominada Não, indica a forma oval Inimigo. De Segura partem 2 linhas para baixo. A da esquerda, denominada Espada, aponta para a forma oval Inimigo, e a da direita, denominada Bandeira, indica a forma oval Amigo. Como que uma árvore de decisão representa o conhecimento? Dessa forma aqui, né? Os nós internos representam os atributos que a gente tem, aqueles de entrada, as arestas, os resultados, os possíveis para aqueles atributos, e os nós folha representam o resultado, ou seja, a classe encontrada para aquele determinado exemplo. Então, se a gente tem lá um exemplo, um dado que o valor do atributo sorri é não, a gente já vai direto para o nó folha, então se não está sorrindo é um inimigo, está da classe inimiga, e assim por diante, né? Novo slide com uma imagem que mostra o diagrama de fluxo com as etapas. No canto superior esquerdo está o bloco Dados Históricos, dividido em 2 retângulos verdes, dados de entrada e rótulos de dados. Deles partem uma seta para a direita, que indica um retângulo azul no centro do diagrama com a informação. Algoritmo de Machine Learning. À direita, há uma nuvem com o texto. Aprende o relacionamento entre entradas e saídas. Do retângulo azul centralizado parte uma seta para baixo, direcionada a outro retângulo azul com a informação, modelo preditivo. Abaixo do bloco Dados Históricos, há um retângulo verde, novo dado. Dele parte uma seta para o retângulo modelo preditivo, do qual sai uma seta para a direita, que indica um retângulo verde, saída esperada. A caixa de texto, algoritmo de Machine Learning, está com uma moldura vermelha. Cada uma dessas formas de representação de conhecimento, elas têm algumas vantagens e desvantagens em relação às outras, né? As árvores de decisão, ela tem, por exemplo, como vantagem a interpretabilidade do modelo. A gente viu a árvore ali, a gente consegue entender qual foi a lógica, né? Quais foram as regras que foram utilizadas para classificar
um exemplo como sendo de uma classe A ou classe B. Já na rede neural a gente não tem essa capacidade, porque é um monte de número, conexões, neurônio, e a gente não tem essa facilidade de interpretação, né? Então, só um exemplo de critério que a gente pode utilizar, né? E quando a gente vai construir esse modelo preditivo, a gente utiliza esse algoritmo de aprendizado de máquina que eu falei para vocês, né? E também esses algoritmos, eles têm diferentes técnicas para poder realizar esse aprendizado, né? No slide intitulado Classificação Técnica de Aprendizado, uma caixa de texto azul com os tópicos, algoritmos baseados em gradiente, regressão linear / logística, redes neurais, algoritmos baseados em programação dinâmica, HMMS, algoritmos baseados em divisão e conquista, indução de árvores e regras de decisão, algoritmos baseados em probabilidades, Naive Bayes, redes bayesianas, algoritmos baseados em computação evolutiva, aplicável a vários modelos. À direita da caixa, as informações, um mecanismo de aprendizado, técnica de aprendizado. Então, aqui a gente tem essas diferenças, essas técnicas diferentes que a gente tem. A gente tem alguns baseados em gradiente, outros baseados em programação dinâmica, outros em divisão e conquista, que são utilizados por árvore de decisão, por exemplo. Tem aqueles baseados em probabilidades, que a gente vai ver que é o algoritmo Naive Bayes, né, que utiliza o conceito de probabilidades para poder adquirir o conhecimento. Tem alguns baseados em computação evolutiva e assim por diante. São várias técnicas diferentes para poder construir, né, adquirir o conhecimento a partir dos dados. Novo slide intitulado Avaliação de Classificadores. Espera-se de um classificador que ele apresente desempenho adequado para dados não vistos. Poder de generalização. Para estimarmos de maneira correta o desempenho do modelo, precisamos seguir um protocolo bem definido. Exemplo: holdout, reamostragem aleatória, random subsampling, validação cruzada, cross-validation, leave one out, bootstrap. E uma vez que a gente construiu esse classificador, que eu falei para vocês, né, a ideia é que a gente tenha um classificador que seja capaz não só de adquirir o conhecimento a partir dos dados, mas também que a gente diz que é generalizar. O que é isso? Ele ser capaz de fazer a classificação adequada de dados que não foram utilizados durante o treinamento. E como é que a gente faz isso? A gente não tem como prever o futuro. Como é que eu vou saber se ele vai ou não prever bem o futuro? E aí que entra os protocolos de avaliação dos classificadores, né, que é o que a gente vai dar uma olhada agora. Então, a gente tem que usar alguma estratégia para simular o futuro. Então, basicamente, o que a gente tem? A gente tem um histórico de dados, né? Vamos supor um banco, ele tem lá um histórico com milhões de clientes, que lá ele tem várias informações dos clientes, idade, sexo, renda e várias outras informações dos clientes. Ele também tem como saber se o cliente é um bom pagador ou não. Que a gente poderia definir isso como uma classe. Ó, beleza, eu tenho todos esses clientes aqui e eu vou classificar eles como sendo bons pagadores ou maus pagadores. Porque se ele for um bom pagador e vier pedir um empréstimo, eu vou aprovar o empréstimo para ele. Mas se ele não for, eu não vou aprovar o empréstimo para ele, né? E não tem como fazer isso de forma manual, tem que ser automática, porque o gerente não vai conseguir olhar para aquela tabela gigante com milhões de clientes e identificar um padrão para saber qual o cara que vai ser ou não bom pagador. É difícil de saber, né? Por quê? Porque o cara que está chegando novo no banco agora, a gente não tem os dados dele, a gente tem só de outros, né? Então, a gente está tentando encontrar algum relacionamento, né, dos atributos dos outros que vão caracterizar esse cara como um perfil de alguém que vai ser um bom pagador ou não, né? Então, a ideia, o que acontece, né? O que a gente quer fazer aqui? Como eu tenho esses milhões de clientes, então eu tenho que encontrar uma forma de separar esses dados. Separar como? Eu vou fazer de conta, vou pegar desses 1 milhão de clientes, eu vou pegar 100 mil, por exemplo, esses 100 mil aqui eu vou considerar eles como sendo... faz de conta que eu sei qual é a classe dele, mas eu vou fazer de conta que eu não sei. Vou construir um modelo com os outros 900 mil, depois eu vou ver se esses caras estão ou não, né? Se esse modelo que eu gerei está ou não classificando bem esses 100 mil. Aí é uma forma de eu pensar, então ele está generalizando bem, porque esses caras não foram usados na hora de construir o modelo, mas depois eu consegui classificar eles de forma adequada, porque uma vez que o classificador gerou a classe para ele, eu consigo comparar com que realmente qual é a classe verdadeira, porque eu sei isso, né? Apesar de não saber do futuro, se eu estou simulando o futuro ali, eu estou sabendo. Só que, claro, né, existem várias formas de fazer essa divisão. Por quê? Vamos supor, eu peguei 100 mil, mas se em vez de eu pegar esses 100 mil, ele classificou bem, eu pegasse outros 100 mil, será que ele ia classificar tão bem? Ou se fosse outros ainda? Então, simples escolha de quais são esses caras que eu estou escolhendo para fazer parte do meu futuro, vamos dizer assim, né, para eu fazer esse teste, que eu chamo de conjunto de teste,
só essa escolha pode mudar completamente o resultado, porque às vezes não é porque o algoritmo ele foi bem, ele deu sorte de pegar 100 mil caras que eram fáceis de classificar. Então, isso que define o protocolo. Então, qual que é a melhor estratégia para a gente fazer isso? Aí tem várias estratégias, né? O holdout, reamostragem aleatória, validação cruzada, leave on out, bootstrap, são várias formas, vários protocolos para poder fazer a construção desses conjuntos de dados e fazer a estimativa se o modelo é ou não um bom classificador, né? Em novo slide, o título Holdout e as informações. Técnica mais simples para a divisão de dados. Faz uma única partição aleatória da amostra em treinamento, teste. Atenção, em problemas de classificação, recomenda-se que P índice TR de C índice J é aproximadamente igual a P índice teste de C índice J para todo C índice J pertencente a Y holdout estratificado. À direita, a imagem de um gráfico tridimensional com as seguintes marcações de baixo para cima no eixo vertical: 0%, 20%, 40%, 60%, 80% e 100%. No gráfico, um bloco retangular vertical vai até aproximadamente 90%. A parte inferior do bloco, que representa 2/3, é azul e vai de 0 a 60%. A parte superior do bloco, que representa 1/3, é laranja e vai de 60% a 90%. O azul indica treinamento e o laranja indica teste. Eu vou mostrar para vocês aqui o holdout, que é o caso mais simples possível, que é exatamente esse exemplo que eu falei para vocês, de 1 milhão pegar 100 mil, por exemplo, né? Que é o caso mais simples é esse, né? Que vai fazer uma única partição aleatória dos dados. Então, eu vou ter aqui um modelo de treinamento e um modelo de teste. Então, vamos supor, agora eu falei 100 mil, mas nesse caso aqui um exemplo bem trabalhado, né? bem utilizado quando se utiliza holdout, é pegar 2/3 dos dados para treinamento e 1/3 para fazer o teste. Então, nesse nosso exemplo de 1 milhão, seria mais ou menos, né, 600 mil, vamos botar, né, 700 mil, vamos arredondar, 700 mil para ser utilizado como treinamento e 300 mil como teste. Então, eu pegaria 70% e 30%, né, só para arredondar, né. E isso aqui é importante também, pessoal, que a gente chama de holdout estratificado, isso vale para as outras técnicas também. Não adianta eu pegar 100 mil, ou pegar esses 300 mil, todos eles da classe mau pagador, ou todos eles da classe bom pagador. Não, é importante que eu mantenha a mesma distribuição das classes que eu tenho no conjunto de dados original. Então, se no meu conjunto de dados original eu tenho 1 milhão de clientes, né? E desse 1 milhão de clientes, 600 mil é bom pagador e 400 mil é mau pagador. Ó, eu tenho uma proporção de 60 para 40, né? 60% é bom pagador e 40% também. Então, quando eu escolher esses 300 mil para fazer o teste, eu preciso manter também. É importante, não é que eu precise, mas é importante que eu mantenha essa distribuição também para que eu consiga ter uma estimativa melhor se o meu modelo está funcionando bem ou não. Então, eu vou manter também 60% bom pagador e 40% mau pagador. Tá? No slide intitulado Matriz de Confusão, as informações, também chamada de tabela de contingência, permite a extração de diversas medidas de desempenho preditivo, usada para distinguir os tipos de erros, usada para problemas binários ou multiclasse. O termo diversas medidas está destacado em amarelo. Abaixo, uma tabela na qual as linhas representam a classe prevista, A, B e C, e as colunas representam a classe verdadeira, A, B e C. Linha 1. Classe prevista A, classe verdadeira A, 25, classe verdadeira B, 10, classe verdadeira C, 0. Linha 2. Classe prevista B, classe verdadeira A, 0, classe verdadeira B, 40, classe verdadeira C, 0. Linha 3. Classe prevista C, classe verdadeira A, 5, classe verdadeira B, 0, classe verdadeira C, 20. Os números 25, 40 e 20 estão em azul, os números 10 e 5 estão em vermelho e os números 0 estão em preto. E aí, o que eu faço, pessoal? Uma vez que eu rodei o algoritmo, eu vou lá e comparo, né? Rodei o algoritmo, faço a previsão desses caras que eu utilizei como conjunto de teste, vejo se ele acertou, se ele errou, né? O que era da classe A deu como classe A. Ah, não, às vezes alguns eram da classe A, mas o classificador classificou como da classe B e assim por diante. E para poder fazer essa avaliação, eu posso utilizar, por exemplo, uma matriz de confusão, que também é conhecida como tabela de contingência, né? A partir dela, permite a extração de várias medidas, né? Basicamente, o que eu tenho aqui? Qual é a classe verdadeira e qual é a classe prevista pelo classificador? Aqui é um problema de 3 classes, né? Então, o que a gente consegue extrair daqui? As células dos números 25, 40 e 20 ficam destacadas em bege. Abaixo da tabela surge a informação, diagonal principal,
acertos. A diagonal principal vai ser os acertos, ou seja, aqueles que são da classe A foram classificados corretamente como sendo da A, os que são da classe B corretamente como da B e assim por diante, pelo classificador. E aí a gente tem os valores fora da diagonal principal são os erros, são aqueles caras que ele errou. Por exemplo, esses 25 exemplos que eram da classe A, não, 5 exemplos que eram da classe A foram classificados erroneamente pelo classificador como sendo da classe C. As células dos números 10, 0 e 5 ficam destacadas em vermelho. Abaixo da tabela, as informações. Valores fora da diagonal principal. Erros. Tá? Só para a gente ter uma ideia, né? E aqui a gente tira algumas medidas, como a acurácia, por exemplo. O que seria a acurácia? A soma de todos os acertos soma a soma de todos os valores, que é o percentual de acerto. Abaixo da tabela surge a acurácia 25 mais 40 mais 20 sobre 25 mais 40 mais 20 mais 10 mais 5 igual a 85 sobre 100 igual a 0,85 ou 85%. Então aqui, por exemplo, deu 85%. E o erro, o que é? O erro é o complemento da acurácia. Se a acurácia deu 85%, o erro é 15%. Certo? Novo slide intitulado Matriz de confusão binária, no qual estão duas tabelas. Na primeira, as linhas representam a classe prevista, positiva e negativa, e as colunas representam a classe verdadeira positiva e negativa. Linha 1, classe prevista positiva, classe verdadeira positiva 70, verdadeira negativa 40. Linha 2, classe prevista negativa, classe verdadeira positiva 30, classe verdadeira negativa 60. Os números 70 e 60 estão em azul e os números 40 e 30 estão em vermelho. Na segunda tabela, as linhas representam a classe prevista positiva e negativa e as colunas representam a classe verdadeira positiva e negativa. Linha 1, classe prevista positiva, classe verdadeira positiva VP, classe verdadeira negativa FP. Linha 2, classe prevista negativa, classe verdadeira positiva FN, classe verdadeira negativa VN. As células de FN e FP estão destacadas em vermelho. Abaixo da segunda tabela, a acurácia VP mais VN sobre VP mais VN mais FP mais FN. A adição FP mais FN está grifada em vermelho. É importante também que a gente tem a gente pode, nos casos de matriz de confusão binária, a gente tem algumas medidas interessantes para fazer aqui, né? Então a gente pode colocar aqui a nossa matriz de confusão binária. Normalmente a gente utiliza ela quando a gente tem as nossas classes, são, claro, binário porque são duas classes, a gente considera uma como sendo positiva e a outra como sendo negativa, né? Então aqui seria a nossa classe positiva e negativa. Os nossos dados, aqui a classe verdadeira e aqui a classe prevista pelo classificador. É o mesmo esquema, né? O professor refere-se à primeira tabela. Só que aqui a gente tem uns nomes interessantes que nos ajudam a fazer os cálculos, extrair essas medidas, né? Que é o VP de verdadeiro positivo, VN de verdadeiro negativo, FP de falso positivo e FN de falso negativo. Por que isso? Porque é o seguinte, verdadeiro positivo o que é? Exemplos de classe positiva que foram verdadeiramente classificados como positiva. E exemplos da classe negativa que foram verdadeiramente classificados como da classe negativa. O FP o que é? São exemplos da classe negativa que foram falsamente classificados como positivo. E aqui falsamente classificados como negativo, que era para ser positivo. Então a gente consegue ter esses termos assim para poder facilitar alguns cálculos que a gente vai ver, né? Então a acurácia seria VP mais VN sobre a soma de tudo. Abaixo da segunda tabela, o erro FP mais FN sobre VP mais VN mais FP mais FN igual a, entre parênteses, 1 menos acurácia. As somas FP mais FN estão grifadas em vermelho. O erro já seria só essa outra diagonal aqui sobre a soma de tudo, né? Que são os erros, né? Que é 1 menos acurácia. E a gente tem outras medidas interessantes também, como a sensibilidade, também chamado de recall, revocação, que vai ser o nosso VP sobre FN mais VP. Abaixo da segunda tabela, a sensibilidade, TVP, recall, revocação, benefício. VP sobre FN mais VP igual a, entre parênteses, 1 menos TFN. As células VP e FN estão envoltas por uma moldura tracejada e FN está destacado em vermelho. Tem a precision, que é a precisão, que é VP sobre FP mais VP. Então, uma medida que a gente consegue ver daquelas que o nosso classificador classificou como positiva, né? O quão preciso foi, né? Abaixo da segunda tabela, a precisão, precision, VP sobre FP mais VP.
As células VP e FP estão envoltas por uma moldura tracejada e FP está destacada em vermelho. Porque não adianta a gente classificar tudo como positivo, acertar todos aqui, mas às custas, por quê? Porque a gente classificou todo mundo como positivo, mas aí o nosso FP vai ser altíssimo também. Então não adianta a gente ter um VP alto e o nosso FP for alto também, é importante que ele seja baixo. Então essas são outras medidas que a gente vai utilizando aí que são interessantes, né? E é sempre importante a gente fazer um trade-off aqui entre Precision e Recall, por quê, pessoal? No slide intitulado Precision versus Recall, duas tabelas nas quais as linhas representam a classe prevista, positiva e negativa, e as colunas representam a classe verdadeira, positiva e negativa. Em ambas as tabelas, as informações estão dispostas da mesma maneira. Linha 1, classe prevista positiva. Classe verdadeira positiva, VP. Classe verdadeira negativa, FP. Linha 2, classe prevista negativa. Classe verdadeira positiva, FN. Classe verdadeira negativa, VN. As células FN e FP estão em vermelho. Na primeira tabela, as células VP e FP estão envoltas por uma moldura tracejada e FP está destacada em vermelho. À esquerda está a informação, precisão, precision, VP sobre FP mais VP. Na segunda tabela, as células VP e FN estão envoltas por uma moldura tracejada e FN está destacado em vermelho. À direita a informação, revocação, recall, VP sobre FN mais VP. Acima da segunda tabela, uma caixa de texto azul com a pergunta: o que acontece se o modelo classificar todos os exemplos como sendo positivos? O que vai acontecer se a gente utilizar um classificador que classifica todos os exemplos como sendo positivo? Isso aqui, esse tipo de medida é bastante importante quando a gente tem problemas desbalanceados, né? Como, por exemplo, vamos fazer a transação de cartão de crédito. Transação bancária, né? Transação de tentar encontrar fraude. Vocês imaginam qual percentual que vai ser fraude de transações bancárias? Isso aí toda hora está acontecendo transação e existe bastante fraude, mas percentualmente é muito baixo, porque tem muito mais transação legítima do que transação fraudulenta, né? E se a gente for usar uma acurácia para poder fazer uma estimativa, a gente só chutando, 99%, 99,9%, eu chuto, não preciso usar algoritmo nenhum para poder dizer, né? Ah, não, se é para ter uma acurácia alta, eu vou dizer, não é fraude, porque eu vou acertar 99,9%, né? Mas não é esse o que o cara está interessado. O cara está interessado em encontrar os positivos, aqueles que são fraude, né? Então, o mais importante é a gente, não adianta utilizar a acurácia, a gente vai ter que usar essas outras medidas, né? Como Precision e Recall, né? Então, se eu pegar um cara, por exemplo, um classificador que classifica todos os exemplos como sendo positivo, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, eu vou acertar, todos da classe verdadeira positiva eu vou acertar, né? Porque eu estou classificando tudo como positivo, eu vou acertar todos aqueles que são fraudulentos. Mas o que vai acontecer? Os que não são também eu vou colocar. Então, o meu FP vai ser alto, né? Então, assim, aí só que quando é o contrário, né, eu vou ter um recall baixo também, né? Aqui no caso o precision vai ser baixo, mas o meu recall vai ser alto se eu classificar tudo como positivo, né? Ao lado de revocação, recall, VP sobre FN mais VP, surge uma seta laranja que aponta para cima e indica máximo. Então, assim, o meu recall vai ser o máximo, né? Se eu classificar tudo como positivo, por quê? Porque eu não vou ter falso negativo. Não classifiquei ninguém como negativo, como é que eu vou ter falso negativo? Meu recall vai ser máximo, então não adianta usar só o recall. Porque eu encontrei o recall máximo, mas o meu precision vai lá para baixo. Porque o meu FP foi máximo. Classifiquei todo mundo como positivo, então estou cheio de falso positivo, né? Então, essas medidas elas são interessantes para a gente poder fazer avaliação de modelos quando a gente tem esses problemas que eu falei para vocês que são desbalanceados. A gente tem uma classe muito majoritária em relação às outras, né? Um percentual muito alto. Em novo slide, o título medida F e as informações. Média harmônica de Precision e Recall, também conhecida como F-índice 1 score ou F-score. F-índice 1 igual a 2 vezes Precision multiplicado por Recall sobre Precision mais Recall, que é igual a 2 sobre 1 sobre Precision mais 1 sobre Recall. E para poder resolver essas questões que eu mencionei para vocês, tem uma medida que a gente chama de medida F, né? Ou F1 score ou F-score, que faz esse trade-off entre Recall e Precision, né? Então a gente tenta colocar aqui uma medida que, quando ganha, não adianta a gente maximizar o recall, classificando todo mundo como positivo, porque vai diminuir o precision e vice-versa, né? Se for classificar todo mundo como negativo. Então, a gente usa muito essa medida aqui, que é uma medida interessante para fazer avaliação de classificadores, tá bom? Bom, então a gente viu na aula de hoje, falamos um pouquinho sobre aprendizados, paradigmas diferentes de aprendizado de máquina, falamos especificamente sobre classificação de dados e
como que a gente faz a avaliação de classificadores, tá? Na próxima aula, a gente vai aprender uma dessas formas, um dos modelos de classificação, né, de representação de conhecimento e o algoritmo que a gente vai utilizar para aprender a construir esse modelo de representação de conhecimento, que é o aprendizado bayesiano, mais especificamente o algoritmo Naive Bayes, tá bom? Então, até a próxima aula, pessoal. Até mais. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges, diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição Núcleo de Acessibilidade Flicts. Roteiro Samara Oda. Revisão Marina Bragiato. Consultoria Sidney Tobias. Gravação Leandro Ribeiro. Narração Thaís Lenk.